artista de rua, né, ou até o grafiteiro, se a gente pode chamar assim, ele pode ter as influências mais diversas e a formação também. E existem classificações dentro das atuações na rua. Então ele pode ser pichador, ele pode ser grafiteiro, ele pode ser considerado artista, pode ser um outsider, né? Um camarada que vem, faz uma performance na rua, mas não necessariamente faz isso com frequência ou não. E existem delimitações de campo, né? Então, assim, para você atuar no campo do grafite, você tem que ter determinados pré-requisitos que um grupo que atua na rua te reconheça como tal. Os grafiteiros, inclusive, eles se juntam em grandes grupos também, assim como na pichação. Mas, em linhas gerais, a paisagem urbana está aberta para a intervenção de qualquer um, né? Para a gente discutir o uso da paisagem urbana pelo grafite, é importante a gente ter em mente que existem dois tipos de atuação na paisagem, né? O primeiro é o uso legalizado, o uso autorizado e o uso ilegal, né? Então, partindo do princípio que o grafiteiro está usando a paisagem urbana de modo ilegal, ele entra num embate com uma visualidade pré-estabelecida, né? Eu gosto de usar uma socióloga americana que chama Sharon Zukin, que ela usa o conceito de paisagem de poder. Então, a paisagem urbana ela é pré-estabelecida já pelos detentores de poder. Então, o que seria o poder? Se eu tenho dinheiro, eu posso levantar um prédio grande, uma parede grande, eu posso ocupar um espaço pagando, né, para um uso publicitário ou para um fim determinado. Então, quando a pessoa, isso é personalizado, o grafiteiro ele atua na paisagem para procurar um lugar de destaque, ele está disputando diretamente com esses poderosos, né, que a Sharon Zukin chamaria de poderosos que detêm a visualidade da paisagem. Então, é um embate desigual, mas ao mesmo tempo os grafiteiros usam artifícios, né, por meio da criatividade, seja ela com uma questão num espaço mais poético ou um espaço mais cru, um espaço mais neutro, de modo que ele consiga chamar a atenção mediante essa situação de homogeneidade de quem detém o poder ali do espaço social e urbano, né? A gente tinha uma configuração da arte urbana, do grafite em geral, antes o advento da internet e das redes sociais e depois, né? Porque com as redes sociais você começa a potencializar a divulgação do próprio grafite. Aí você cria também um contraponto, porque aí o grafiteiro pensa em fazer o grafite por conta de uma questão de enfrentamento da paisagem urbana e de passar uma mensagem pro transeunte na rua, dentro de um contexto voltado da relação ser humano e cidade, ou ele começa já a pensar na foto que vai vir, né, a partir do grafite que ele vai fazer. Então ele já pensa na pós-produção do grafite e não necessariamente na interação entre o grafite, a rua e a pessoa que está na rua, ou que vai passar de carro, transeunte, enfim. E aí você cria um componente interessante. Com o advento da rede social, isso não necessariamente é estabelecido. Por quê? Porque a pessoa pode não ter um trabalho tão relevante dentro do campo do grafite, mas ao mesmo tempo ela ter muitos seguidores numa rede social, ou ser reconhecida por isso. Então muda um pouco esse tipo de estrutura. Agora, o que as redes sociais também trazem para o grafite? A partir do momento que eles expõem a marca ou a arte deles na rede social, eles abrem caminho para um determinado tipo de demanda, porque a pessoa, ao ver aquilo pela rede social, ela pode imaginar um pôster, um quadro,
pode imaginar uma pintura sob demanda. Então eles passam a ser vendedores também do próprio trabalho. Normalmente o grafiteiro vai evoluindo, ele começa e vai galgando o espaço pela imitação. Então ele já aprende por imitação. Então ele imita um outro grafiteiro, imita um estilo de letra, imita o estilo americano, a escola antiga, o old school, imita alguém que está fazendo alguma coisa nova, até ele encontrar o seu próprio caminho de estilo dentro de uma linguagem visual que ele considera adequado ou que conforte, né? Partindo do princípio que é um trabalho artístico, né? Que tem fórum íntimo. Eles vão se expressar algo, eles vão expressar algo visual que está dentro deles. E nesse caminho de aprendizagem eles vão experimentando. Então, o fato de se apropriar de uma linguagem ou de algo que existe na cultura pop, eventualmente não incomoda muitos deles, mesmo porque eles já estão fazendo algo que é ilegal. Eles se apropriam de uma parede com uma imagem que pode ser deles ou apropriada também. Eles não devem satisfação para ninguém. Muitas vezes é uma condição de enfrentamento mesmo contra o sistema. A coisa começa a se complicar também com o advento das redes sociais ou de comercializar o próprio trabalho, seja num produto, numa telinha, num quadro, numa camiseta, bem como vender uma performance mesmo, propriamente dita, né? Nesse caso, aí quando se apropria de algum personagem, alguma coisa da própria cultura que seja icônico, aí a relação fica um pouco mais complicada, né? Então muitos deles também buscam, dentro do próprio campo, tirar uma linguagem, ter a sua linguagem própria, para eles serem reconhecidos também como uma pessoa criativa, né? Então é importante, em termos comerciais e dentro do próprio campo, que ele desenvolva a própria linguagem. Como dizia o Elliot Sica, o herói, marginal, herói, essa situação toda. O grafite, ele tem um componente de... Por que as pessoas fazem grafite, né? Porque a pessoa vai na rua e se expressa, né? Muitos, né, quando você entrevista, eles justificam isso como um esporte, como um modo de se acalmar, hobby. Eu entendo isso como uma forma de acalmar a violência simbólica que essas pessoas normalmente sofrem no cotidiano, seja ela pelo consumo, pela falta de oportunidades, e assim vai. Então, esse componente ideológico do próprio grafite, que tem uma razão de ser e é uma coisa legítima, que é marginal e que ao mesmo tempo enfrenta o sistema. Quando ele, na figura de uma pessoa, ele se vende ao sistema também, aí causa um conflito muito complicado de ser resolvido, né? Porque ao mesmo tempo que eu faço isso contra o sistema, mas quando me aparece a oportunidade eu me rendo ao sistema. Então a maioria dos artistas de rua, seja no campo do grafite ou da pichação, quando começa a ganhar notoriedade, ele se vê diante desse paradoxo. O fato dele se vender ao sistema pode ajudar a potencializar o próprio trabalho. Então, na verdade, a justificativa dele vai no sentido de usar o próprio sistema para dar uma voz maior ainda para o próprio trabalho. Não interessa o que o cara faça na paisagem urbana. Ele atuando de modo ilegal, ele está exigindo o direito dele de participar da cidade. É o meu direito à cidade, não é só quem tem poder e pode participar, né? Quem domina os mecanismos que regem a sociedade. Então, partindo desses dois pilares, a gente tem uma situação onde essas expressões gráficas, elas ajudam a regular uma sociedade que é desregulada. Atuar na paisagem urbana de modo artístico, ele está fazendo algo que ele não foi canalizado para fazer, ou seja, o direito desse camarada provavelmente de visitar um museu ou de ter acesso à arte foi negado.
A quem pertence a paisagem urbana? É quem teve o dinheiro para comprar a parede ou imóvel, ou a cidade pertence a todas as pessoas? Quando na verdade essas manifestações gráficas elas são postas na rua, elas colocam essa equação em jogo, né? Essa pergunta fica, né? Então de quem que é o direito de ocupar? Quem tem dinheiro ou quem tem acesso à cultura? Ou todos têm direito igual e isso precisa ser equacionado? Então acho que a maior questão que fica dessa questão toda de poder atuar na cidade ou não, e para quem que interessa isso, eu acho que é uma discussão que, se bem colocada, acaba abrindo para uma discussão mais ampla, né? Onde a gente pode pensar o papel de cada um e como que a informação e a cultura está sendo distribuída também para as pessoas. Eu vejo o uso de personagens de dois modos, né? Um primeiro é a subversão mesmo, de subverter o personagem, então colocar ele numa situação inusitada, o Pelé beijando o Batman, então uma situação que não poderia existir na vida real, né? No contexto da cultura pop. Então é poder brincar com esse universo, recriar, né? Fazer as pessoas pensarem, mas também dar um novo sentido para um personagem que pode ser visto de um determinado modo. Não ser questionado, é uma coisa de fruição mesmo, de você poder exercitar a arte, né? Esse viés artístico sem se preocupar com nada, que eu acho que é uma questão que tem ligação com a liberdade, né? A arte tem uma ligação direta com a liberdade de você poder atuar na rua com uma certa liberdade, embora numa performance legal, é uma coisa que atrai as pessoas. E a segunda coisa que eu acho que tem relação direta com o uso de personagens já conhecidos na cultura pop, é porque isso atrai muita atenção. Então, quando você usa esse personagem qualquer de modo criativo e inusitado, ele cria ele cria uma atração melhor com as pessoas se identificam mais fácil com aquilo porque é uma imagem mais conhecida, então ajuda as pessoas a prestarem mais atenção e possivelmente os grafiteiros eles vão ganhar mais likes ou ibopes ou curtidas, e isso acaba se tornando atrativo. E aí a gente tem um terceiro uso também, é que quando o grafiteiro consegue criar o seu próprio personagem, que aí a partir dessa leitura, né, social de que os personagens chamam a atenção ou conseguem entrar dentro de um universo, alguns grafiteiros conseguem desenvolver uma linguagem própria, que é o caso do Chivits, dos Gêmeos, e aí conseguem até vender subprodutos desses personagens ao tirarem ele da rua, né? Ele pode virar um chinelo, pode virar uma camiseta, um boné, que aí já é uma percepção que o grafiteiro tem desse universo da comunicação visual já estabelecida. Quando você mistura esse traço com um personagem, que é o que o Salmons faz, ou quando você dá vida para esse personagem, para um personagem seu, que é no caso dos Gêmeos, com elementos da cultura popular brasileira, aí você também já consegue atingir um patamar interessante, porque o seu personagem é conhecido como sinônimo do seu próprio grafite, ele vira sua própria marca.